This meeting is being recorded. Vamos começar aqui a nossa palavra de hoje. É o primeiro estudo que nós estamos ministrando. Estamos direcionados diretamente para a igreja de Bagé, não somente Bagé lá com o pastor Nilton, mas também com a pastora Cristina, se ela estiver assistindo, se ela entrou, não sei se ela conseguiu entrar. E hoje a nossa primeira palavra sobre esse assunto que nós queremos tratar. Já temos tratado aí nas igrejas do Vale do Paraíba, lá em Aparecida, o pessoal de Aparecida, de Potim, de Guaratinguetá, de Moreira César, as duas de Guará, as outras de Aparecida também lá em São Paulo, na igreja do Apóstolo Fabiano, e também na igreja do Apóstolo Bel, lá em São Bernardo do Campo, né? E hoje vamos iniciar aqui para vocês, e para quem mais quiser entrar aí também, pode entrar e ficar à vontade. A nossa leitura está em João, capítulo 10, versículo 9, que diz assim. Hoje eu estou aqui com a Bíblia nova, aqui, vou pegar aqui, está marcada a minha. João, capítulo 10, versículo 9. Deixa eu ler para vocês aqui, para vocês pegarem bem essa palavra, porque é muito importante. João 10, 9, está aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro versículo. Eu sou a porta. É Jesus falando, hein? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Preste bem atenção nesta palavra do Senhor Jesus Cristo, que quando ele fez essa declaração, estava ministrando para as pessoas, para alguns ouvintes, e então ele, na sua pregação, na sua prédica, na sua preleção, ele disse assim, olha, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem e achará descanso. Quando Jesus disse esta palavra, eu sou a porta, ele estava dizendo que ele era a porta da salvação, a porta da igreja. A salvação veio pela igreja, ele então era a salvação para aqueles que quisessem entrar. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Quando ele disse que ele era a porta, ele estava abrindo a porta da salvação para todo mundo. E essa porta da igreja, ele escancarou quando ele estava na porta, e a porta da igreja ela ficou completamente aberta e escancarada, e não tem porteiro para entrar na igreja, não tem anjo para impedir, o Senhor Jesus não vai impedir. Então, qualquer pessoa, qualquer pecador que quiser entrar na igreja, ele pode entrar, não tem problema nenhum. Você não pode impedir ninguém de entrar na igreja. Se ele passa um viciado em drogas, se passa ali alguém que tem uma profissão ruim, alguém que não é boa pessoa, ele pode entrar. Até a prostituta, se a prostituta estiver saindo do trabalho dela e passar na porta da igreja e ela resolver entrar, ela pode entrar. O porteiro, o diácono, seja lá quem for, não vai impedi-la de entrar, vai deixar ela entrar. E vai entrar, sentar, e se ela quiser ficar, ela fica, se não quiser, vai embora, mas ela está ali porque não tem ninguém, não tem nenhum anjo para colocá-la para fora. E é interessante porque essa porta está escancarada tanto para entrar como para sair. Então, hoje você vai ver muita gente entrando na igreja e saindo da igreja. Hoje, disse a estimativa, a estatística, que no Brasil existe pelo menos cerca de 40 milhões de pessoas desviadas da igreja. Alguns apostataram da fé, alguns não aparecem mais, principalmente depois da pandemia. E então, as pessoas ficaram daquele negócio, entra, sai, desvia, volta, desvia, volta, porque a porta está escancarada. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus à noite, ele perguntou, Senhor, ninguém pode fazer essas obras que faz se Deus não for com ele. Me explica essa história, como é que é. O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor Jesus disse assim, você tem que nascer de novo se você quiser ver o reino. Para ver o reino, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos parece que não entendeu, apesar de ser um homem muito inteligente,
Nicodemos era um dos principais da sinagoga, era um bem conceituado, bem inteligente, conhecia a Torá, conhecia a lei, conhecia todos os dogmas religiosos, mas nessa hora ele ficou meio confuso. Como é que Jesus dá uma explicação dessa para um homem tão inteligente? E ele pergunta, mas por acaso eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou sair? Aí o Senhor Jesus complementa a resposta dele, agora num tom mais elevado. Para você ver o reino, basta você nascer de novo. Mas se você quiser entrar no reino, é diferente. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aí modificou o negócio. Nascer da água, a água, nesse caso, simboliza a palavra, e Espírito, todo mundo sabe quem é. Você tem que nascer, o Nicodemos, da água e do Espírito para entrar no reino. Então, veja uma coisa interessante aqui, que para entrar na igreja, você não precisa absolutamente de nada, só nascer de novo. Entrou numa igreja, se converteu e pode fazer parte da igreja, ser discipulado, ser doutrinado, ser ensinado, ser ministrado, e você vai mudar de vida. E achará pastagem, ou seja, tem alimento para você na igreja, haverá alimento. Mas quando se trata do reino, aí o negócio se complica um pouco. Por quê? Porque quando se fala de igreja, fala-se uma coisa, quando se fala de reino, é outra coisa. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio à Terra buscar e salvar o que se havia perdido. Não quem se havia perdido, mas o quê. E o que havia se perdido era o reino. Tanto é que a conversa entre Jesus Cristo e o diabo lá no deserto, no Monte da Tentação, a conversa girou em torno de reino e não de salvação. O diabo disse assim, ó, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo, porque me foram entregues. Então a conversa era sobre reino. Jesus, quando começou sua mensagem, ele sempre falava de reino. O reino é chegado até vós. O reino está entre vós. As parábolas de Mateus são todas de reino. Então ele falava muito de reino. E ele mesmo era um rei, né? E o reino de Deus, a Bíblia diz que ele é eterno. E para nós, o significado da palavra eterno é tudo aquilo que não tem princípio e não tem fim. Então, nem todas as coisas são eternas. O homem, por exemplo, não é eterno porque o homem nasceu, o homem surgiu, o homem foi criado. Ele teve um princípio, ele teve um começo. Então, ele tem um ponto de partida. É claro que o homem conquistou a eternidade através de Cristo. Mas eterno é aquilo que antes não houve princípio para ele existir como Deus e nem haverá fim. Então, o reino é eterno. A igreja não é, porque a igreja teve um dia de fundação, teve um dia de começo e vai ter um dia de terminar também. Quando Cristo voltar nessa terra, ele vai levar os cristãos, os salvos, né? Vai levar para o reino dele. Ele não vai levar para uma outra igreja na vida eterna, não. Lá é o reino e ele vai levar os filhos do Senhor aqui na terra. Bem, vamos lá. Quando se fala de reino, a gente dá um pulinho lá para o livro do Apocalipse e você vai ver no capítulo 21 de Apocalipse que João escreve ou descreve a chegada da Nova Jerusalém e ele descreve também que haviam 12 portas na Cidade Santa, 12 portas, 3 de cada lado, porque era quadrada, 3 de cada lado, e ele diz que nessas portas, que são os 12 fundamentos do reino, ele próprio fala, né? E as 12 portas são os fundamentos do reino. O reino de Deus é estabelecido sobre fundamentos. A igreja, ela não é estabelecida sobre fundamentos. A igreja é estabelecida sobre princípios, porque Jesus Cristo ele veio para fundar a igreja. Então, o fundador da igreja, o criador, o sustentador, o salvador, aquele que estabeleceu a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele criou princípios. Então, ela vai ter um começo, vai ter um fim. Mas o reino não. O reino ele é eterno. Então, é como se o trono de Deus, o lugar de governo de Deus, quando a gente fala trono de Deus, as pessoas imaginam que Deus está sentado numa cadeira, uma cadeirona, né? Igual aquela da rainha que morreu agora lá na Inglaterra, que tem uma cadeira de ouro e sentado. Deus não está sentado, Deus não está cansado, Deus não vai ficar sentadinho a vida toda sentado naquela cadeira. Na verdade, trono de Deus significa governo de Deus, onde ele se governa, da onde ele governa todo o universo, né? E as nossas vidas também. E aí João fala nas 12 portas, que são os 12 fundamentos do reino. E esses 12 fundamentos são que sustentam toda a estrutura do reino na terra e fora da terra. Ou seja, os fundamentos já existiam antes da chegada do homem na terra e existirão quando nós formos embora daqui também para a vida eterna.
Então, eles não cessam, eles não param. Eles não deixam de existir, nem foram criados, já existiam. Então, quando fala em fundamento, que é unidade, é honra, é governo, autoridade, é força, louvor, adoração, riqueza, sabedoria, santidade, todos isso são fundamentos do reino de Deus, nos quais Deus se assenta e não pode ser removido. Mas aí João diz que em cada uma dessas 12 portas tinha um anjo. Cada porta tinha um anjo. E acima da porta, cravado na porta, tinha 12 pedras preciosas, uma pedra preciosa em cada porta. Então, eu vejo que a porta da igreja ela está escancarada, pode entrar e sair, não tem problema. Mas as portas do reino já tem um porteiro, tem um anjo lá que fica tomando conta da porta. E como a porta da igreja não tem, como a entrada da igreja não tem porta, qualquer um pode entrar e sair. Mas na porta do reino está fechada, é necessário que você tenha uma chave para abrir. Você vai ter que achar uma chave. Quando Jesus Cristo andava na Terra, ele um dia estava conversando com seus discípulos e resolveu fazer uma pesquisa. Ele não era político, mas também fazia pesquisa. Então, ele diz assim, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem as pessoas dizem que eu sou? Qual a informação que vocês têm a meu respeito aí? E aí eles disseram, olha, umas pessoas aí dizem que isso é um dos profetas, ou é João Batista, ou é Elias, Jeremias. Olha, cada um diz uma coisa, né? Tem opiniões variadas, né? E aí ele então diz assim para a equipe dele, para os 12, e vocês que andam comigo? Vocês que viajam comigo, comem comigo, dormem comigo, aprendem comigo, estão sempre do meu lado, estão me conhecendo bem, estão na minha intimidade, quem vocês acham que eu sou? E aí, de repente, Pedro, o Pedrão, né? Eu estou no... mais chegado de Jesus, disse, olha... Mas pode falar. Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus se surpreendeu. Jesus se surpreendeu porque toda a revelação que vinha do Pai para a Terra tinha que obrigatoriamente passar por Jesus Cristo. Jesus era o homem que trouxe, o Filho de Deus que trouxe a revelação para a Terra. Mas nesse dia, a revelação não passou por Jesus Cristo, foi direto no coração de Pedro. Quando chegou no coração de Pedro, aí Jesus se surpreendeu. Quando ele se surpreendeu... Na parte da tarde. Quando ele se surpreendeu... Deixa eu fechar os vídeos aqui. Deixa eu fechar aqui o som aqui, por um instantinho só. Não, visualizador. Vou voltar aqui para o princípio aqui. Saída. Melhorou. Tá certo. Então, quando Jesus se surpreendeu, Jesus disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu foi que trouxe essa revelação para você. Então, você é uma pessoa bem-aventurada. Irmãos, a expressão bem-aventurado na Bíblia não tem a mesma conotação, ou o mesmo significado para nós em português. Em português, se você for procurar a expressão bem-aventurado, é uma pessoa feliz, alegre, bem resolvida, autoestima e tal, etc. Só que bem-aventurado, na Bíblia, é um padrão, é uma dimensão espiritual. É uma dimensão que, quando você chega a ser um bem-aventurado, você já está acima da média, numa elevação acima da média dos outros. Você vai encontrar essa expressão bem-aventurado em vários textos da Bíblia, e você vai ver que toda vez que encontram, é definindo uma posição da pessoa. Por exemplo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você ouve essa expressão de Cristo, você entende que mais bem-aventurado é dar, porque quem tem para dar não tem escassez. Quem tem para dar não tem necessidade. Quem tem para dar tem algo nas mãos que pode compartilhar com os outros. Então, numa dimensão mais elevada. E aquele que vai receber dele não está na bem-aventurança, está numa posição de recebedor, está na escassez. Então, o mais bem-aventurado é aquele que está na bênção. E o que não é bem-aventurado é o que está aqui no natural, no mundo natural. Então, ele tem que receber do bem-aventurado. No Salmo número 1, fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores, etc, etc. E antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e tem
cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O bem-aventurado, tudo que ele faz prosperará. Você vai encontrar nas igrejas crentes que fazem as coisas e não prosperam, e crentes que fazem as coisas e prosperam. Tem gente que é bem-aventurado e tem gente que não é bem-aventurado. Você vai ter que entender as explicações aqui, porque eu estou falando da palavra de Deus. Não estou citando a opinião minha aqui, porque ninguém vai me ouvir aqui para me ouvir minhas opiniões, vai ouvir a palavra. Então, Jesus, quando viu a Pedro ter aquela revelação, disse, bem-aventurado, Pedro, você agora subiu de nível, você agora está numa elevação, e eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar outras revelações, então. E aí Jesus começou a trazer revelações para ele. Foi trazendo revelações, e Pedro foi se entusiasmando. No meio daquela conversa, Jesus introduz alguma coisa que não tinha nada com o contexto. Não tinha nada a ver com o contexto. E Jesus busca uma ideia, né? E de repente fala assim para Pedro, Pedro, já que você teve a revelação, já que você está entendendo tudo, eu vou te entregar as chaves do reino. Claro que Jesus não pegou um molho de chaves, como nós conhecemos, e entregou na mão de Pedro. Isso é simbólico. Eu te darei, Pedro, as chaves do reino. Quando diz isso para Pedro, as chaves do reino, claro que não era Pedro que ia segurar, aquilo estava dando para a igreja, estava entregando para a igreja. Ele, como um dos líderes da igreja, estava recebendo essas chaves do reino. Então você percebe que para entrar na igreja, cuja porta é Cristo, a porta está escancarada, mas a do reino não. A do reino, para entrar, você tem que nascer da água e do Espírito. Para você entrar no reino, basta nascer de novo. Mas para entrar no reino, tem que nascer da água, da palavra e do reino, do Espírito. E quando fala nascer da água, significa o seguinte, todas as pessoas que entram na igreja, que se convertem na igreja, no primeiro dia, segundo dia, primeiro mês que elas estão lá, elas não sabem nada de Bíblia, não conhecem nada, não entendem nada, tem que ser discipulada ainda. Ela entra na igreja e começa a ser alimentada. Agora, para nascer da água, ela tem que ser gerada pela palavra. Ou seja, ela tem que meditar, tem que estudar, tem que ler, tem que repetir, tem que ler de novo, tem que ler de novo, tem que ler de novo, todos os dias. Até o dia em que a palavra comece a moldar o seu caráter, o seu temperamento, a sua personalidade. Nós, às vezes, falamos muito do nosso temperamento, assim, aquele irmão ele é meio nervosinho por causa do temperamento dele, aquele outro é calminho porque é o temperamento dele, aquele outro ele desvia porque ele é meio carnal, porque ele é sanguíneo, porque ele é isso, aquilo. Gente, quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso temperamento, a nossa personalidade, mas a partir daí há um controle espiritual sobre a nossa personalidade. Uma coisa é você ser sanguíneo no mundo, e outra coisa é sanguíneo na presença de Deus. Deus não vai mudar o teu caráter, você vai continuar sendo sanguíneo. Porém, agora tem um controle espiritual sobre tudo isso. Você pode ser colérico lá no mundo, tudo bem, você age da sua maneira mundana, mas quando você se converte e entra na igreja, aí já é um controle divino sobre você mesmo, você sendo colérico. Você não vai deixar de ser colérico. Você não acha que Paulo deixou de ser colérico depois se converteu? Não, ele continuou bravo do jeito que ele era, só que agora tinha um controle sobre ele. Né? E Cristo, Deus fala muito claramente, quando diz assim, ô Paulo, eu sei que você está nervosinho, eu sei que você está aborrecido, porque o demônio te ofendeu dentro da noite, você está me pedindo isso para tirar o demônio. Paulo, deixa eu falar uma coisa para você, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, quando diz a minha graça te basta, é que Paulo era um colérico no mundo sem a graça. Mas agora, ele está na presença de Deus, continuou colérico, Deus não mudou nada, mas agora é um colérico com a graça de Deus. Já há uma diferença aí. Você não vai deixar, se você era, o seu temperamento nada disso. Mas haverá um controle divino. Então, no caso de Pedro, quando entregou a chave para ele então, né, se entusiasmou com isso tudo. E a gente nota, então, que os 3 anos que aqueles homens andaram com Cristo, eles estavam sendo gerados pela palavra. Não apenas aceitaram Jesus no princípio da chamada, mas todo dia palavra, 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 palavra. Então, eles nasceram da água e do Espírito. Quando Cristo vai embora, eles estavam, então, realmente entrando no reino e viveram no reino. E nós vamos provar isso dentro dessa palavra. Então, quando entrega a chave do reino, significa o seguinte, a minha pergunta para vocês, se Cristo entregou as chaves do reino a Pedro,
e, consequentemente, a igreja, a minha pergunta é a seguinte: onde estão estas chaves? Elas estão no céu, elas estão na terra, elas estão escondidas, estão em Jerusalém, estão em Israel, está oculta em algum lugar, um dia Deus vai revelar, um dia vai trazer. Será que está em algum lugar por aí? Eu vou te responder, para você não ficar preocupado. As chaves do reino que foram entregues a Pedro, elas estão agora, as 12 chaves do reino, estão dentro da sua Bíblia. A Bíblia que você está segurando hoje aí, todas as chaves estão aí dentro. Só compete a você esquadrinhar, ler, entender, buscar, ter a revelação, ter o estudo, compreender, buscar um comentário, buscar qualquer coisa, se aprofundar na palavra, que você vai encontrar as chaves, e cada vez que encontrar a chave, você entra por uma dessas portas. E te digo uma coisa, hein? Na igreja, Cristo falou assim: entrará e sairá. Quando você entra no reino, de Deus, atravessa as portas, você nunca mais quer sair. Porque ali tem a prosperidade, tem a bênção, tem a presença, tudo de bom que você sonha e deseja está dentro do reino. Que foi o que o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo não disse: buscai em primeiro lugar a igreja e todas essas coisas serão acrescentadas. A igreja somos nós. Agora vamos buscar o reino e a justiça para a gente poder entender tudo isso. Amém? Então, as chaves estão exatamente na Bíblia que você tem em casa, na Bíblia que você lê. Agora, a forma como você lê, a forma como você medita, o jeito que você vai fazer, aí é que você vai saber se vai encontrar chaves ou não. Eu, nesse estudo, vou te revelar algumas chaves, né? Vou te dizer onde estão as chaves, e que você tome posse da chave e comece a entrar no reino. Amém? Se vocês estão entendendo, digam amém, que eu quero escutar aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Pastora Sandra Alice, dando amém aí todo mundo. Cláudio, todo mundo, graças a Deus. Então, vamos lá, né? A primeira porta que a gente vai falar são 12 portas. Hoje vai dar só para dar uma introdução na primeira porta. A primeira porta é a porta da unidade. Todas as demais portas dependem dessa, da porta da unidade, porque Deus é único. Deus não é um Deus dividido. Deus é único. Sendo único, tudo que ele faz é dentro da unidade. Então, Deus não opera, preste bem atenção, que isso é ponto radical, né? Não tem meio termo. Deus só opera na unidade. Deus não opera onde não encontra unidade. A própria palavra de Cristo foi essa: um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não subsiste. Então, ele opera onde ele encontra unidade, e nós vamos provar isso. Você vai ver, hoje em dia, nas igrejas, que tem muitos quebradores de unidade. Hoje, a pergunta é a seguinte: por que algumas igrejas não crescem? Por que elas estão amarradas no seu crescimento? Uns dizem que é o diabo que não deixa, outros dizem que é o incrédulo que não quer aceitar Jesus, outros dizem que é o final dos tempos. Cada um vai inventando uma história diferente. E eu posso mostrar para vocês que dentro da Bíblia, no livro de Atos, desculpa, no livro de Coríntios, está escrito que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Aquele que planta pode fazer o trabalho de modo imperfeito. O que rega pode fazer de modo imperfeito. Mas Deus não faz nada imperfeito. Então, se um planta, outro rega e Deus dá o crescimento, vai funcionar. O problema é que hoje nós temos dificuldade para encontrar quem quer plantar e quem quer regar. Para quem quer crescer é o Senhor. Então, você olha e observa o seguinte: então, por quê? Qual o mistério de tantas igrejas não crescerem? Qual o mistério de Deus não operar o crescimento em algumas igrejas? Aí é o que eu falei: ele não opera onde não tem unidade. E a unidade é tão fundamental, tão poderoso, é um fundamento tão forte, que um dia o Senhor resolveu descer à terra para dar um passeio aqui e ver como é que estavam as coisas. E desceu justamente numa cidade chamada Babel. E lá em Babel tinha um povo muito inteligente. Aquele povo não era bobo, não era um povo burrinho, não, era um povo muito inteligente, uma cultura, um conhecimento fabuloso, conhecimento até de astrologia, conhecimento do céu, de muitas coisas. Não estamos falando de gente incompetente, não, de gente muito inteligente, que resolveram fazer uma construção, né? Dizem as pessoas que eles queriam chegar no céu com aquela construção. Na verdade, eles não queriam tocar o céu porque eles sabiam que isso é impossível. O céu visivelmente não existe. Você vê aí o universo,
não tem um teto, né? Isso é infinito. Na verdade, o que eles estavam fazendo era um centro de governo, está fazendo um edifício para governar a partir daí. Olha, a palavra do Senhor é espalhar sobre a terra, e ele estava agora concentrando o governo. Vamos fazer com o edifício, nós vamos governar, e as ordens de governo vão sair daqui do nosso edifício aqui, do nosso prédio. Quando o Senhor chegou, o Senhor disse assim: olha como agora os homens estão unidos. Eles são como se fosse uma só pessoa. Aí o Senhor faz um elogio, não a eles, mas à unidade. Eles estão unidos. Então, a partir de agora, nada mais será impossível para eles. Olha o Senhor dizendo que, mesmo sendo inimigos dele, estando unidos, não haveria mais nada impossível para eles. Olha, irmãos, então, até os nossos inimigos sabem que as vitórias sempre vêm na unidade e não fora da unidade. Aí o Senhor teve que, né, espalhar aquele povo, né? Ele criou novas línguas, né? Aliás, criou novas quatro troncos de língua, né? 4 idiomas ali, e desses 4 é que foram formando os outros. E separou ali, e os grupos saíram e dividiu todo mundo. O Senhor teve que quebrar a unidade do inimigo para que o inimigo não prosperasse. Ora, se o Senhor disse isso, que nada é impossível onde tem unidade, era o que ele estava dizendo para a gente. Onde tem unidade, nada é impossível. Tudo funciona. Mas então, onde está a igreja unida do Senhor que tem problema em toda parte da terra? É porque eles sabem, eles entendem que, conhecendo a doutrina, conhecendo a teologia, eles não conseguem se esforçar para encontrar essa chave da unidade, abrir a porta da unidade, atravessar a porta e começar a usufruir, a gozar de todas as bênçãos que tem atrás da porta. Só isso. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha apostilazinha. Depois eu vou mandar o PDF para vocês. Estou falando aqui, vou mandar o PDF para vocês e vocês vão entender tudo direitinho. Né? Deixa eu abrir aqui para pular um pouquinho aqui, para adiantar aqui. Ora, quando você olha na igreja, e eu disse que a igreja tem as portas escancaradas, né? Porque Cristo disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, encontrará descanso e achará pastagem. E a porta está escampada para abrir e sair. Como a igreja pode entrar qualquer pessoa, pode entrar qualquer um, qualquer pecador pode entrar, então hoje, desculpe a verdade que eu vou dizer, e eu sei que vocês vão concordar comigo, porque é uma realidade diante dos nossos olhos. Toda a igreja no mundo hoje, ela tem gente que presta e gente que não presta. É uma mistura da igreja. Você vai encontrar dentro da igreja gente de um bom caráter, um excelente caráter, mas também vai encontrar gente de mau caráter. E outra coisa, não me refiro somente às ovelhas, não. Não vamos pegar a culpa e botar em cima das ovelhas, porque não é bem assim, não. A culpa está também em cima dos ministros, né? Tem ministro que presta e ministro que não presta. Me desculpe se alguém vai discordar, se alguém vai dizer que eu não devia falar isso. É uma verdade, tem que ser dita, tem que ser reconhecida. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, como tem gente que presta e gente que não presta, e quem falou isso não fui eu, quem falou foi Jesus Cristo, quando ele falou assim: olha, na igreja, quando vocês botaram as comunidades para funcionar, vai ter trigo e vai ter joio. Vai ter bode e vai ter ovelha. Vai ter infiel e vai ter fiel. E ele disse assim: mas não se preocupe, vai deixando eles ficarem aí, porque quando eu voltar com os anjos vão separar o trigo para um lado, joio para o outro, bode para um lado, ovelha para o outro, fiéis para um lado, fiel para o outro, e vai dizer para o joio: bota lá no fogo e queima todo mundo, porque não serve. E para os fiéis, para as ovelhas, para o trigo: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, isso é uma verdade, é uma realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta ficar pregando mensagem de autoajuda, não adianta ficar pregando palavra para massagear o ego dos crentes. Eles têm que ser confrontados com o que diz a palavra. E a palavra diz que nós vivemos dentro de uma comunidade que tem pessoas que mentem, tem pessoas que fazem fofoca, tem pessoas que fazem intriga. Essas pessoas, irmãos, são chamadas de quebradores de unidade. Todo quebrador de unidade, ele luta contra o reino de Deus.
o quebrador de unidade nunca vai entrar dentro do reino. Nunca. Não pode. É impossível. Joio não entra no reino. Bode não entra no reino. Infiel não entra no reino. Ah, mas quando Cristo voltar, ele vai botar todo mundo lá dentro. Calma aí, calma aí. Ele vai botar lá dentro os que foram encontrados como trigo, como fiel e como ovelha. São esses que vão entrar. Claro que ele vai colocar. Bem, ele vai colocar quando ele vier, mas por que não usufruir agora que o reino está aqui na terra? Esse é o problema. Ele disse naquele tempo que o reino já tinha chegado. Se o reino já tinha chegado, por que nós não usufruímos? Aí você olha para a igreja, você vê a multidão de evangélicos, a multidão de cristãos passando escassez, passando necessidade, passando problema, passando dificuldade, passando luta, e ficam se autoconsolando, dizendo, mas Cristo falou que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Olha, o sofrimento é uma coisa natural no mundo, principalmente contra a gente. Mas tem sofrimento aí, irmãos. Tem coisa aí acontecendo com o crente que não tem nada a ver com o diabo nem com o mundo, não. Tem que ver com o comportamento dele dentro ou perante a presença de Deus. Ele tem que botar a mão na consciência e entender que tem certos sofrimentos que ele passa que, na verdade, é falta de comprometimento, é falta de se engajar, é falta de santidade, é falta de unidade, é falta de andar na presença do Pai eterno. Isso é verdade. Então, vamos lá. Se é quebrador de unidade, aí Deus não pode operar. Como é que você vai chegar numa igreja que tem lá um povo bom, de bom caráter, mas também tem meia dúzia de gente lá que fala mal do irmão, que fala mal da liderança, que fala mal do governo, que fala mal daqui, fala mal dele. É como diz no hebraico, é uma lashon hará, língua maldita. Lashon quer dizer língua, hará quer dizer maldita. Lashon hará, língua maldita. E, na verdade, quando o Senhor estabeleceu a igreja através de Cristo, ele queria que nós tivéssemos uma lashon kadosh, uma língua santa. Paulo diz lá, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquelas que promoverem edificação e dê graça aos que a ouvem. Ou seja, nós que vivemos na unidade, a nossa boca tem que ser uma boca pronunciadora de palavras santas e edificadora, e não uma língua maldita, que reclama do pastor, que não dá o dízimo, reclama do dízimo, reclama do dinheiro, reclama disso, reclama do irmão, reclama do louvor, reclama da pregação, reclama. Ou seja, vai quebrando a unidade. Daqui a pouco ele diz, eu vou embora dessa igreja, porque essa igreja não tem amor, eu vou para outra igreja, que a outra aí tem amor. Não é a igreja que tem amor, não. É ele que não tem amor no coração para suportar, para entender, para viver e para seguir do reino. Porque para entrar no reino tem que ter amor de verdade, tem que ter tolerância, tudo isso. Mas ele quebra a unidade e não consegue entender que, como quebrador da unidade, Deus não pode operar. O negócio é tão sério, mas tão sério, irmãos, que num casal, vamos pegar um casal, marido e mulher, quando marido e mulher estão se bicando, estão se desajustando, estão brigando, não estão se entendendo, não estão sendo uma só carne, como diz a palavra, nem no casal Deus opera mais. Mas acontece que a mulher tem razão e o homem não tem, Deus vai ficar do lado da mulher. Deus não vai ficar do lado de ninguém. Me mostra na Bíblia algum dia que Deus toma partido no casamento. Me mostra algum dia que Deus toma partido a favor do homem e da mulher. Deus não pode tomar partido porque ele disse que seriam ambos uma só carne. Então, quando Deus olha para o casamento, olha para o matrimônio, ele vê uma só carne. Então, quando essa uma só carne se divide, o que ele faz? Vai pelo lado de quem? Do marido ou da mulher? Mas a mulher é coitadinha dela, mas o homem coitadinho dele. Não tem nada de coitadinho, não. Eles têm que se juntar, se reconciliar, para que o Espírito Santo volte a operar. E o Senhor diz que nem as orações ele ouve, porque as orações são impedidas. Eu sei que essa mensagem não está sendo muito confortável para muita gente, mas, irmão, é o que eu estou ministrando e vou ministrar nas igrejas, são 12 portas, nós vamos continuar ministrando a entrada no reino. Bem, vamos lá. Quero dizer para vocês que quando eu falo essas palavras de quebradores de unidade, que o próprio Senhor, nosso Deus, Hashem, ele disse que 6 coisas aborrecem a ele, a 7ª ele abomina. A 7ª é justamente aquele que causa divisão no corpo, aquele que intriga seu irmão, aquele que fala mal do seu irmão. Ele diz que é abominável. A 7ª coisa ele abomina. A palavra para abominar no hebraico é a palavra vomitar.
O vômito, vocês sabem que é uma coisa que a gente come e o nosso organismo rejeita. Aquela pessoa que é abominável para Deus é a pessoa que, quando tenta entrar na presença dele, ele rejeita, ele bota para fora, ele não aceita. Aquele que quebra a unidade é abominável para o Senhor. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que, no capítulo 11, que o pecado, a pessoa que não vai tomar ceia, tem que tomar com dignidade, porque não pode dividir o corpo, aqueles que causam divisão no corpo. Olha que coisa interessante. Como é que uma pessoa vai sentar numa igreja, tomar a ceia do Senhor, participar do corpo, participar do sangue do Senhor, sendo que está intrigado, que está magoado, que está ressentido, que está aborrecido, que não gosta daquele, não gosta do outro, não gosta do pastor, não gosta de... Como é que uma pessoa que não está plenamente na presença de Deus vai fazer um negócio desse? Aí, por causa disto, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. E dormir aí não está no futuro, não dormirá, não, dorme. Lá no original, texto original grego também está no original, está no presente. Significa que tem pessoas dentro da igreja, frequentando a igreja, indo à igreja, cantando na igreja, mas que não sentem mais nada. Porque morto não sente nada. O corpo dele vai à igreja, mas ele sai da igreja assim, não entendi nada da pregação, eu não gostei dessa pregação, eu não senti nada, não senti nada. O pastor não estava no espírito, não havia unção. Quem não está no espírito é você que quebra a unidade, quem não está no espírito é você que não tem unção. O homem pregou a palavra, outras pessoas sentiram, você que não sentiu. O problema é seu, você tem que se consertar. Quero dizer, então, agora, uma coisa mais grave ainda, irmãos, é que todo quebrador de unidade, todo aquele que joga o irmão contra o irmão, todo aquele que causa divisão no corpo, o castigo, a punição, a correção sempre será pesada, sempre será severa. Deus não tem problema nessa parte de fazer justiça no melhor dos crentes quando ele quebra a unidade. E eu vou mostrar para vocês agora na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vou mostrar para vocês que todo mundo na Bíblia que quebrou unidade, alguns pagaram com a própria vida. Alguns morreram. Alguns perderam a vida. Você imagina quantas pessoas no deserto, na travessia do Egito para Canaã, quantas pessoas murmuradores foram enterradas no deserto, porque estavam quebrando a unidade daquilo que Deus tinha unido. Mas vamos a um caso específico aqui. Vou pegar um caso específico. Quando Moisés morreu e Josué assumiu o comando, aí estavam acampados antes do Rio Jordão, ainda na parte do deserto, tinha o Rio Jordão, né? Quando a gente vai a Israel, a gente vai desse lugar onde eles passaram, e do outro lado já era Canaã, o Rio Jordão dividindo, do lado de cá, deserto, do lado de lá, Canaã. Eles estavam acampados ali, e então o Senhor disse, deu um recado para Josué falar para o povo, e Josué falou, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha a palavra, santificai-vos. E aqui eu vou abrir um parênteses para perguntar a você se você sabe qual é o significado da palavra santificar. Santificai-vos. Se eu perguntasse a vocês, vocês me dariam uma resposta clássica da teologia sistemática. Santificar é separar-se para Deus. Todo mundo fala isso. Santificado é uma coisa separada. Santificar é uma coisa que está separada. Santificar é se separar para Deus. Eu vou aprofundar mais esse significado para você entender realmente o que é santificar. Quando Deus diz para alguém se santificar, quando ele nos ordena a buscar a santificação, significa o seguinte, que, deixa eu pegar aqui, não sei se vai dar para ver aí, vai dar para ver. Olha aqui, ó, eu estou com 2 celulares na mão aqui, ó. Faz de conta que esse escurinho aqui, esse azulzinho aqui, é o Senhor, tá? É o Senhor. E esse aqui, esse dourado aqui, somos nós. Você está aqui e o Senhor está aqui no meio. Quando ele fala assim, santificai-vos, não é você se separar e ficar aqui, não. Santificar é você fazer assim, ó. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai santificando, 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 até estar junto com ele. Santificar-se é se agarrar com o Senhor. Santificar-se é estar juntinho dele, porque a santificação nossa vem dele. Ele é o agente santificador, porque ele é a própria santidade. Então, para se separar para ele, você tem que se chegar a ele.
Irmãos, eu duvido, mas duvido mesmo, e você também vai duvidar, que uma pessoa que está agarradinha com o Senhor vai mentir. Eu duvido que uma pessoa agarradinha com o Senhor vai falar mal de alguém. Eu duvido que uma pessoa agarradinha com o Senhor vai adulterar. Eu duvido que uma pessoa agarradinha com o Senhor vai falar uma palavra de baixo escalão. Eu duvido que uma pessoa agarradinha com o Senhor vai ter maus pensamentos. Eu duvido que uma pessoa agarradinha com o Senhor vai pensar em cometer qualquer tipo de pecado. Isso é que é santificar-se, é juntar-se a Deus, apegar-se a Deus. Não é separar-se e ficar lá do outro lado. Não é separar e ficar lá do outro lado do planeta, não. Santificar é estar junto. Quando o Senhor diz para Josué mandar o povo se santificar, ele estava dando o seguinte recado: Josué, fala com o povo, você e todo o povo, que se acheguem a mim, que se santifiquem para estar junto comigo. Nós vamos fazer uma só unidade, vocês e eu e vocês. Santificar-se é vocês todos chegarem a mim. Por quê? Porque se não houvesse santidade no povo, como é que o povo ia se chegar a Deus se não havia santidade? Aí, havendo santidade, havendo unidade, Deus opera. E foi o que aconteceu. Josué proclamou um jejum, proclamou santificação, abstência do pecado, oração, tocar o shofar, tudo. Fez tudo que tinha que ser feito durante 3 dias. E o povo se santificou. Irmãos, nós estamos falando aqui de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Não estamos falando de uma congregação de 20 pessoas, de 50, de 100 pessoas. Estamos falando de uma população que é maior do que muitas cidades brasileiras. Não sei quantos habitantes tem na sua cidade, mas 3,5 milhões de pessoas buscaram a santificação. E quando buscaram, o Senhor disse: agora vamos agir. Aí fez os sacerdotes entraram no rio, a água se separou do Rio Jordão, eles ficaram no meio do Jordão. Depois o Senhor mandou tirar as 12 pedras para fazer um monumento do outro lado. E o povo passou a pé. Tudo deu certo, porque agora havia unidade. Quando tem unidade, as coisas funcionam. Quando chegou do outro lado, o Senhor disse: olha, agora vocês vão atacar Jericó e vão tomar essa cidade. Eu vou dar uma estratégia de guerra para vocês. Vocês vão dar a volta na cidade, tocando chofar, cantando, adorando, durante 7 dias. No 7º dia, dá 7 voltas e os muros vão cair. Agora, tem um detalhe que vocês precisam saber, Josué. Informa para o povo que essa cidade é a primeira que vocês vão conquistar. Sendo a primeira, é minha primícia, Josué. A primícia é minha. Ou seja, nenhum de vocês pode pegar nada daí dessa cidade. O que vocês olharem, que vocês verem de ouro, de prata, de cobre, de riqueza, pedra preciosa, não toca, não pega, porque tudo é meu. Não pega. Aí Josué passou a ordem: ninguém vai pegar nada. Tudo do Senhor, a primícia do Senhor. E aconteceu exatamente, você sabe a história, deram a volta lá, as muralhas caíram, salvaram Raabe e a família dela, e tudo muito bem. Foi um sucesso tremendo. Conquistaram a cidade que tinha a muralha mais forte do Oriente Médio. A muralha caiu, matou todo mundo, conquistaram a cidade. Muito bem. Regressaram, glorificaram a Deus, cantaram, louvaram, adoraram, agradeceram, e o Senhor está calado. Não disse nada. E, de repente, tem uma cidade menor, logo adiante, chamada Ai. Pequenininha, parecia uma aldeiazinha. Josué disse: isso é pequenininho, vou mandar meia dúzia de soldados lá, que resolve o problema, não precisa mandar a tropa toda, não. Não são de nada, não são lutadores, não tem guerreiro, não tem nada. E ele mandou um grupo, mais ou menos de 1.000 pessoas, foi lá, e eles foram derrotados, morreram. Josué se preocupou e disse: eu pensei que eles eram fracos, mas eles são fortes. Vou mandar uns 2.000 soldados agora. Mandou mais 2.000, morreram todos. Aí Josué ficou espantado, surpreso, e perguntou: Senhor, o que foi que aconteceu, Senhor? Por que está acontecendo isso? Derrotamos uma grande cidade, agora pegamos essa pequena. O que está acontecendo, Senhor? Fala para mim. Só que Deus não é acusador, ele não pode acusar, ele não está no papel de acusador hoje. Só quando ele vier para o julgamento do grande trono branco. Então Deus não acusa. Ele disse: Josué, meu filho, você pega aí a pedra, os turistas, também fala com o sacerdote aí, joga as pedras, você vai saber quem foi, vai saber o que está acontecendo. E Josué chamou o sacerdote, jogou lá a pedra, o Urim e o Tumim, que na verdade não é pedra, são dois rolos da Torá. E aí descobriram que um cidadão chamado Acã tinha entrado na cidade, no combate, viu uma capa babilônica e pegou a capa, né?
Engraçado que a tentação da capa babilônica foi a mesma tentação de Geazi. Geazi também pegou a capa babilônica do general Naamã. E fora o ouro e as pedras. E Acã pegou a capa, pegou o ouro, pegou várias coisas lá, vários objetos. Levou para sua barraca, enterrou na sua barraca e achou que estava numa boa. Acã acabou de quebrar a unidade entre o povo santificado e o Senhor. Um homem só quebrou a unidade. Quando quebrou a unidade, Deus se recolheu. Eu abençoei, eu falei que ia fazer maravilhas, mas havendo unidade. Acabou a unidade, acabou a maravilha. E aí Josué, então, mandou buscar Acã, ele confessou, mandou buscar Acã, pegou os objetos, mandou buscar Acã, sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu primo, a família toda. Onde tivesse um descendente dele, Josué pegou todo mundo, até as crianças que não tinham nada a ver com a história, os velhos, pegou todo mundo, botou para fora da cidade e mandou apedrejá-los. Depois que foram apedrejados, tacou fogo, mandou botar fogo em todos eles e depois botou um montão de pedra em cima deles. Foi pesada a reação de castigo a um quebrador de unidades. Aí, mas, puxa vida, não foi forte demais o castigo? Não foi pesado demais o castigo? Você poderia pensar nas 3.000 famílias que ficaram órfãs e nas 3.000 famílias que tiveram viúvas. Por causa daquele homem, houve mortandade, houve destruição de mais de 3.000 famílias. Pensa nisso. É como acontece hoje com tais direitos humanos, entre aspas, aí, que quando morre uma pessoa aí, um criminoso, aí fica todo mundo com peninha. Mas, coitadinha, a polícia matou, fez isso. Mas e os que ele matou quando ele estava vivo? E aqueles que foram destruídos por ele, vocês não pensam nele? Então, é justiça, irmão, justiça mesmo. Então, esse Acã, ele foi massacrado, foi destruída a família dele toda para que não houvesse descendente dele em Israel, porque quebrou a unidade. O castigo foi pesadíssimo. Então, irmãos, é bom a gente não facilitar com essas coisas, não. Se você está entendendo esse estudo, se você está compreendendo a palavra do Senhor, nunca, jamais na sua vida quebra a unidade. Quando alguém chega perto de você para fazer uma intriga, para falar mal de alguém, você, na cara de pau, sai de perto, diz, dá licença, irmão, eu não quero ouvir esse assunto, não. Estou fora. Porque, irmãos, o quebrador de unidade, o fofoqueiro, o intriguento, é tanto que fala quanto que ouve. Você pode ser fofoqueiro por falar e pode ser fofoqueiro por ouvir. Porque quando você ouve, você deixa entrar no seu coração e também acaba criando ressentimento contra alguém. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando alguém vier falar assim, comigo não. Ah, mas eu vou falar, não quero saber. Não, é só para ser de edificação. Que edificação? Não quero saber da vida de ninguém. Deixa Deus agir. Se vocês sabem, Deus também sabe. Se ele não age, paciência. Vamos pegar outro caso aqui rapidamente. Vamos pegar um caso do Novo Testamento. Pedro começou a igreja, Jesus foi embora, subiu ao céu, Pedro começou a igreja de Jerusalém, igreja muito boa, abençoada, crescendo maravilhosamente bem. A Bíblia diz que todos estavam juntos, tinham tudo em comum, é o que diz a palavra, todos estavam juntos, todos estavam unidos, todos tinham tudo em comum. No final, assim, todos comiam juntos, comiam pão de casa em casa com singeleza e alegria de coração. A palavra singeleza tem um significado extraordinário de unidade. A palavra singeleza, no grego, significa areia do mar, areia, aquela areia que você vê na praia, né? Se você chamar uma pessoa e leva na praia, você pergunta assim, irmão, o que você está vendo aí? Ele vai dizer, estou vendo areia, estou vendo um areal, muita areia. E eu vou dizer para ele, não, você não está vendo areia, não. Você está vendo milhões e milhões, ou bilhões e bilhões, se a praia for grande, milhões e milhões de grãos de areia. O areal nada mais é do que bilhões e bilhões de minúsculos grãos de areia unidos. Aí formam um areal. A areia, você não pega a areia, se você pegar a areia na mão, ela escorrega, porque a areia são grãos de areia. Quando Deus olha para a terra, ele não vê individualidade no corpo, ele vê o corpo de Cristo. O arrebatamento vai ser do corpo de Cristo, não é do seu Zé, da Dona Maria, do seu José, do seu João, não, é o corpo. Quem estiver ligado no corpo, esse vai. Na unidade, esse vai. E Pedro, então, estava começando a igreja abençoada, né? Milagres, conversões, revelações,
profecias, profecias. Aí um dia teve lá um dia de oferta. E aí o pessoal prometeu oferta, e aí chega um cidadão chamado Ananias. E Pedro lhe pergunta: Ananias, a oferta, o dinheiro que você disse que ia dar, o dinheiro que você ia trazer, está todo aí na bolsa? Ele disse: está. E aí Pedro, debaixo de uma poderosa revelação, disse: Ananias, por que você mentiu? Você não precisava ter mentido, o dinheiro é seu. O dinheiro é seu, você dá quanto você quiser. Se era só a metade que você queria dar, você podia falar para mim: não, apóstolo Pedro, eu só quero dar a metade. Eu seria obrigado a entender. Mas você vem mentir aqui, diante dessa multidão que não sabe o que é mentira, você vem quebrar a unidade, porque se eu aceitar a sua mentira, se eu aceitar que você dê a metade mentindo, todo mundo vai ver que eu não fiz nada com você, Deus não fez nada com você, então todo mundo vai passar a fazer igual. Ou seja, Línia, você está quebrando a unidade da igreja de Cristo na terra. Você vai morrer. E ele morreu, caiu duro no chão. E ninguém mudou de igreja, ninguém foi para outra igreja, ninguém disse que Pedro não tinha amor, ninguém falou que Pedro era duro, nada, falou nada. Morreu, levaram ele para enterrar, e 3 horas depois chega a mulher dele. E a mulher chegou, falou a mesma coisa, a mesma mentira. Os que enterraram o teu marido já estão de volta, e vão levar você também, você vai morrer. E ela morreu também. Irmãos, será que aconteceu uma rebeldia na igreja? Será que aconteceu uma divisão na igreja? Não, não aconteceu nada. Pelo contrário, como houve disciplina, como houve intervenção divina, como houve assim, um castigo sobre a quebra da unidade, aí o pessoal caiu um temor sobre a igreja e se tornaram mais unidos ainda. Porque se Pedro aceita aquilo, se Pedro aceita a mentira, e ele, não, tá bom, irmão, não tem problema não, depois você traz a outra metade, depois você pode pagar em 4, 5 prestações, não tem problema não, isso acontece mesmo, tá tudo, deixa o dinheiro aí. Pedro não estava interessado no dinheiro, Pedro estava interessado na unidade do corpo de Cristo. Coisas que muitos hoje, ministros do Senhor, não conseguem manter a unidade da igreja, porque eles têm pena, eles têm misericórdia, eles se ajeitam, eles ficam com piedade de quem está quebrando a unidade da igreja. Eu nunca vi, talvez vocês não, um só ministro na terra, e eu me incluo também, não estou apontando dedo para ninguém, não, aponto o dedo para mim também. Um só ministro que algum dia tenha chamado um fofoqueiro na igreja, um fofoqueiro que todo mundo sabe que ele fala mal das pessoas, e falar assim para ele: meu irmão, minha irmã, você não é bem-vindo nesta igreja porque você fala mal dos irmãos, você causa intriga e você está quebrando a unidade. Por gentileza, procure outro lugar, saia daqui, eu não quero mais você aqui. Qual foi o pastor que já disse isso alguma vez? Ninguém. A gente aceita e fica quieto, pensando que nós, pastores, um dia vamos fazer um aconselhamento, fazer um gabinete e vamos consertar a vida daquele fofoqueiro que ele vai mudar de vida. Irmãos, eu já não vou dizer quanto tempo eu dei de ministério, porque parece soberbo, mas eu tenho uma estrada muito longa de ministério na minha vida, e eu nunca vi, nem eu consegui, mudar a história de um fofoqueiro. Nunca vi. Ninguém nunca muda. Talvez vocês aí já tenham conseguido, o Cláudio, o Noredo, o Nilton, a pastora Mara, a pastora Sandra Alice, não sei, a Márcia, talvez vocês tenham conseguido, mas eu nunca consegui. Pelo contrário, os fofoqueiros que eu conheci há 40 anos atrás e que ainda estão vivos, continuam sendo fofoqueiros. Então, quebra a unidade. Entendeu? E quando quebra a unidade, irmãos, Deus deixa de agir. Essa é uma das razões, porque não vai terminar aqui a palavra de unidade, não, ainda vou ministrar as outras vezes. Essa é uma das razões, pelas quais as igrejas não estão crescendo. Esta é uma das razões pelas quais tem tanto crente desviado aí fora. Nem todos se desviaram por causa disso, né? Mas grande parte dos crentes que saíram da igreja saíram por decepções causadas por fofoqueiros dentro da igreja que arruinaram suas vidas e a direção da igreja nunca tomou atitude. Se entristeceram, se aborreceram e se foram embora e nunca mais entraram na igreja. Irmãos, é muito forte isso. Deixa eu ver a hora aqui. Eu tenho um horário aqui porque o Zoom aqui tem hora determinada para terminar. Tem muitos exemplos aqui para me dar de quebra de unidade, onde houve punição, onde houve castigo, né? Depois vou falar mais, porque ainda vou falar outras coisas que também quebram a unidade. Mas eu queria mostrar um detalhe interessante, se der tempo aqui. Eu vou tentar, tem 3 aqui para mostrar. Vou mostrar um só, né?
Quero lembrar também, irmãos, que quando essa questão de quebra de unidade, Jesus Cristo, quando andava na Terra, ele, quando viu assim uma certa confusão no meio do povo, ele falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Jesus não disse que tinha muro para ficar em cima do muro. Jesus não usou meio termo. Ele falou claramente: se não ajunta comigo, espalha, cai fora. Se não é por nós, é contra nós, cai fora também. Ou está comigo, ou não está comigo. Essa é a doutrina, irmão. Essa é a doutrina. Não tem que ter pena de ninguém, não. Mas eu queria mostrar um negócio interessante da Bíblia. 2 casos. Tem 3, vou mostrar 2. Vou pegar primeiramente o caso de Gideão. Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. E aí, ele não queria, ficou com medo e tal, Deus encorajou ele. Tá bom, então eu vou arranjar um exército aí. Aí ele aparece diante do Senhor com 32 mil homens, mas havia falta de unidade. Por quê? Porque daqueles 32 mil homens, tinham corajosos e tinham covardes. Corajoso e covarde não se misturam. Corajoso e covarde dá quebra de unidade. Ou todo mundo tem que ser corajoso para ter unidade, ou todo mundo tem que ser covarde. Mas covarde e corajoso não é unidade. Unidade é quando é tudo igual. Aí o Senhor disse assim: não, Gideão, aí com essa falta de unidade você não vai vencer nada, não. Você vai dar um jeito. Manda os covardes embora. Aí Gideão deu um grito: os covardes, medrosos, caiam fora, vão embora. Ora, 22 mil homens saíram e foram embora. Se mandaram. Eram covardes mesmo. Na hora da guerra, na hora da batalha, os covardes iam sair correndo. Ia servir de escárnio, de vergonha. Aí ficou com 10 mil homens. Aí Gideão já ficou preocupado. 10 mil para enfrentar 32 mil não vai dar, não. Mas aí o Senhor disse assim: ainda tem problema. Ainda tem quebra de unidade aí. Porque tem gente aí que não está preparado para o negócio. Leva lá nas fontes, manda beber água. Quem beber água igual o cachorro, abaixando a cabeça e lambendo a água, esse você manda embora. Aqueles que, para beber, pegar água com a mão, olhar para um lado, olhar para o outro, segurando a espada com a mão esquerda aqui e bebendo água para ver se o inimigo está vindo, esses são os tremendos, são os corajosos, são os que sabem guerrear. Esse você fica, o resto manda embora. Quando o Gideão foi ver, só tinha 300. Agora preste atenção, com 32 mil homens, sem unidade, Gideão ia perder a guerra. Com 10 mil homens sem unidade, Gideão ia perder a guerra. Mas, de repente, com 300 homens unidos, formando uma unidade, aí Deus opera. Aqueles 300 homens derrotaram os 32 mil midianitas e depois se juntaram com os judeus para derrotar os 120 mil povos do Oriente. Sabe de uma coisa, irmão? Daquele exército de 300 homens de Gideão, ninguém morreu, ninguém saiu ferido. Venceram e venceram sem problema nenhum. Porque agora, na unidade, Deus desceu e disse: olha, Gideão, agora que só tem 300, eu vou lutar com você, porque agora, com aqueles covardes, eu não ia, não. Com aquele destreinado, eu não ia, não. Mas agora, com essa unidade aqui, nós vamos juntos. E venceram. Então, onde tem unidade, tem operação divina. Onde não tem unidade, não tem operação divina. Mas, peraí, havia outro problema. Tinha outro problema ainda. Depois que ele estava com 300 homens, o Senhor disse: Gideão, tem outro probleminha aí, meu filho. Tem outro probleminha aí. E agora o problema é com você, Gideão. Não é mais com os 300, não. Agora é com você, meu filho. Senhor, qual é o problema? Sabe qual é o problema, filho? É que você é temente a mim. Você tem o temor de mim, você me obedece, você me serve. Mas o teu pai está adorando a Baal. O teu pai é adorador de Baal. Teu pai tem um altar de Baal. Ele está adorando outro Deus. E você vai ter que dar um jeito nisso. Por quê? Porque se você, meu filho, vai para a guerra, você tem que ir com a bênção do seu pai. Quando o seu pai te abençoar, vai abençoar em nome de quem? No meu nome ou no nome de Baal? Vai dar quebra de unidade, você vai perder a guerra. Mas o que eu faço, Deus? Você vai lá e quebra tudo. Vai quebrar tudo? Vai quebrar. Mas o meu pai, não sei, problema seu. Vai lá e quebra. Aí Gideão chamou os amigos, não vamos de dia não, que vai dar errado. Vamos de noite. Foram de noite lá, quebraram tudo, pegaram a madeira do altar, subiram para cima do monte, pegaram o boi novo do pai de Gideão, fizeram o sacrifício ao Senhor e com a lenha, com a madeira do altar de Baal, ofereceram o sacrifício a Deus pela vitória. No dia seguinte,
quando o pai de Gideão vê aquele negócio, pergunta quem foi. Aí alguém diz assim, olha, foi teu filho que fez isso aí. Ele falou, meu filho, por que você fez isso, meu filho? Ah, meu filho, é porque Deus me chamou para fazer uma obra e Deus falou que o senhor estava adorando Baal e que não podia ter essa desunião porque o senhor vai me abençoar. Então foi Deus que mandou, meu pai. Eu quebrei, mas foi Deus que mandou. E o pai de Gideão, graças a Deus, entendeu. Disse, Gideão, meu filho, se foi Deus que mandou fazer isso, quebrar o meu altar, você não tem problema nenhum. Eu também aceito isso, aceito a correção e eu quero que você vá em nome do Senhor para essa guerra. Aí uniu o pai e o filho, porque se o filho fosse para a guerra sem a bênção do pai, meu Deus do céu, o que aconteceria? É o que está acontecendo com muita gente hoje que está tentando fazer as coisas sem a bênção da paternidade. O que tem de ministros hoje, por aí, irmão, sem uma paternidade, discorda, não concorda, critica, e não tem uma paternidade sobre ele, fazendo coisas sozinho. Ou seja, aí quebra a unidade. Ministros estão ministrando sem a unidade. Aí quebram. Por que você não falou? Eu estou na Não televisão. pode avançar. Amém? Hein? É a Ruth Helena que está falando aí, né? Eu Desculpa, também. peraí. Desculpa, apóstolo. Está desculpada. Senão vou ter que fechar. Senão vou ter que fechar o microfone de vocês aqui. Então, o microfone estão tudo aberto. Desculpa, Então, apóstolo. tá desculpada. Então, Gideão, para ir para aquela batalha, ele só foi porque foi gerada a unidade no exército dele. Olha que coisa interessante. Olha, lutar com 32 mil homens é melhor do que lutar com 300. Mas 32 mil desunidos vai dar ruim, vai dar derrota. Aí Deus falou, não, vai com 300 só, que você vai se dar bem. Eu te garanto, porque você com 300 unidos, aí eu opero, aí eu te ajudo, aí eu vou contigo. Né? O outro, dá para falar outro ainda? O outro foi Abraão. Abraão estava lá na terra dele descansando, tranquilão. De repente chegou uma notícia para ele. Olha aí, pai Abraão, o seu sobrinho foi sequestrado, Ló foi sequestrado. Levaram Ló, os 5 reis levaram Ló e prenderam ele, levaram tudo dele, o gado dele, levaram tudo. Aí Abraão disse, levaram, mas eu vou buscar ele. Eu vou atrás dele, eu vou buscar ele. Aí Abraão, ele tinha terras, ele tinha gado, ele tinha boi, ele tinha camelo, ele tinha ovelha, ele tinha bode, ele tinha uma criação, né? Uma fazenda rico demais. Ele devia ter pelo menos 2 ou 3 mil empregados trabalhando para ele. Gente trabalhando lá, boiadeiro, fazendeiro, gente que tirava leite, gente que cuidava da fazenda, plantação, cavava poço, fazia tudo, né? Ou seja, era uma grande fazenda, lá em Berseba. Aí, quando ele diz que vai buscar o sobrinho dele, a Bíblia diz que ele pegou apenas 318 homens para a batalha. Só que tem um detalhe, a Bíblia explica que esses 318 homens foram criados, discipulados na casa dele, por ele. Ou seja, ele conhecia aqueles 18, foram treinados por ele, eles viviam em perfeita unidade. Tinha uma unidade tremenda. Ele podia ter chamado 2 mil homens para ir brigar, 1.500, 3.000, podia chamar outras pessoas de fora para lutar, mas não, ele sabia que com 318 em unidade, ele venceria. E o que foi que aconteceu? Foi lá na guerra, lutou com os 318, venceu, derrotou, libertou seu sobrinho, voltou e não aconteceu nada. Onde tem unidade, tem vitória. Onde tem unidade, Deus opera. É isso que nós temos que entender. A chave para cruzar a porta da unidade, passar pelo anjo, a primeira coisa, hein? Não é a primeira chave ainda. A primeira coisa é unidade entre os irmãos. Quando houver unidade, Deus opera abundantemente. Deus opera de maneira extraordinária. Uma igreja unida, ela cresce sozinha, irmãos. Não pensa que você vai criar evangelismo, Quando está unida, Deus manda a gente, ó. Deus manda a gente, Deus manda a gente, Deus manda a gente. Deus faz crescer a igreja. É uma coisa impressionante isso, mas é uma realidade que a gente vai mostrar aqui. Para entrar no reino, tem que entrar depois que nascer da água e da palavra, da água e do Espírito. A palavra, a água é a palavra. Então, o que eu estou fazendo para vocês é vocês entenderem a palavra do jeito que ela está escrita. Não adianta mudar de ideia, não adianta pensar diferente. Mas Deus é bonzinho, Deus é gente boa, Deus não vai fazer isso. Deus vai matar a pessoa. Está pensando o quê? Quando Moisés desceu do monte, quando Moisés desceu lá
de 40 dias de jejum, lá do monte, 40 dias jejuando na presença de Deus, ele desceu muito espiritual. Ele estava na bênção, estava na bênção mesmo. O homem estava espiritual demais, orando 40 dias com o Senhor, Senhor, Senhor. Só que quando ele desce, ele escuta o barulho de música, Josué fala assim, o pessoal está alegre, Moisés, está muito alegre, muito contente. E ele disse, não está contente não, isso aí é música diferente, isso é música de guerra. Aí já subiu a ira dele. Com toda a santidade ele subiu, porque alguém estava quebrando a unidade. Enquanto ele buscava o Senhor, lá embaixo, tinha gente fazendo coisa errada. Quando ele chegou no arraial, jogou as pedras em cima do povo, chamou os levitas, disse, olha, todo mundo é das barracas. Levita, pega as espadas aí, passa de barraca em barraca. Manda botar a cabeça para fora. E pergunta, está do lado de Deus, está do lado do Senhor, ou está do lado do bezerro de ouro? Quem falar que está do lado do bezerro de ouro, corta a cabeça. A Bíblia diz que naquela noite morreram cerca de 3.000 pessoas. Deus nem mandou ele fazer aquilo, não. Foi ele que fez por conta própria. No dia seguinte, ele voltou ao monte. Aí, Senhor, aquele problema que tinham tirado do bezerro, o Senhor fica tranquilo, eu já resolvi. Ninguém, aquelas 3.000 pessoas não quebram mais unidade nenhuma. Nossa unidade vai permanecer, vai continuar. Somos um povo unido. Então, olha como os quebradores de unidade, eles sofrem castigos terríveis. Não queremos que ninguém seja quebrador de unidade, coisa nenhuma. Amém, meus irmãos? Eu tenho que encerrar por aqui, porque o nosso tempo vai cessando aqui. E vamos ver se na próxima sexta-feira, se vocês estiverem com disposição, nós vamos continuar, porque vem coisa pesada por aí ainda. Eu acho que no meio desses estudos aí tem gente que vai desistir, vai sair fora. Amém, irmãos? Alguma palavra? Alguém quer dizer alguma coisa? Pode falar rapidamente antes que acabe. É só abrir o som e falar. Ô, meu apóstolo, estou adorando ver aí a quantidade de pessoas. Está muito bom para a primeira live, hein? Não Pastora tá. Sandra Liz, vai ser muito bom aqui. Deixa eu ver aqui. Eu fico procurando aqui onde eu acho aqui o chat. Achei aqui. Chato. Excelente estudo, pastor. Amém, pastora Sandra Liz. Muito prazer, minha irmã. Aqui Amém. com a Eu gente gosto aí. muito dos seus Pena que estudos, acabou. das suas mensagens. Amém. Se eu pudesse, eu teria todas elas. Eu vou preparar o PDF benção. para mandar para vocês, tá? Isso aqui eu Amém. estou falando, o que eu estou falando eu vou mandar escrito para vocês acompanharem, formando a apostilazinha de vocês. Eu mando em PDF, que aí vocês podem abrir no WhatsApp, tá? Mas muito bom mesmo, graças a Deus. Eu fico contente aqui que todo mundo tenha participado aí com prazer e com alegria. Né? Eu não estou vendo aqui os inscritos aqui. Ô, Márcia, me ajuda aí, Márcia. Márcia é minha secretária para onde eu encontro os textos. É só abrir o bate-papo aí, onde eu tinha aberto antes. Eu estou aberto aqui, mas eu não estou vendo. Né? A pastora Sandra escreveu alguma coisa aqui, mas eu não vi. É só ir na parte chat. Tem aí na Parte sua chat. barra, participantes, aí tem chat. Onde está escrito chat? É. Pois é, no meu aqui não aparece chat. Bate-papo. Esse é o problema. Mas- Já entendi. É porque chat está em inglês. É porque eu estudo na universidade e lá vi chat. Aqui é bate-papo. Oh, meu Deus do céu, acho que eu estou ficando velho, sabia? Agora eu vi. Obrigado, pastora Sandra Liz. Obrigado. Estou manda mensagem, manda mais, apóstolo. Amém, verdade. A santificação está atrás do temor. Gritos, tempo seja chamado grito aqui. No caso dos espias, 10 disseram que eles não foram capazes. E a visão dele, isso mesmo. Eles estavam em quebra de unidade, né? Hoje em dia, quando a gente pergunta quem é Josué e Caleb, todo mundo sabe. Mas se eu perguntar o nome dos 10, ninguém sabe. Porque realmente eles quebraram a unidade quando disseram que o povo era grande, era poderoso, que não ia dar certo. Houve quebra de unidade ali. Mas Moisés, pela sabedoria, né, pela revelação, acreditou em Josué e Caleb. Amém. Agora sim, agora eu vi isso tudo aqui. Graças a Deus. Amém, irmãos. Então, muito obrigado a vocês, né? Está chegando aqui, faltam 8 minutos ainda. E graças a Deus por isso. E na próxima sexta-feira, vamos estar novamente aqui. Às 8 horas, né? Esse horário de 20 horas é porque a igreja de Bagé, lá a igreja do Nilton e da pastora Mara, a igreja assiste dentro do templo, né? Eles botam a televisão lá, o computador, eles assistem de modo geral. Então é 20 horas. Né? Vamos ver se a gente vai continuar
nesse horário, ou se eles vão ótimo. querer mudar. Mas se não for, eu aviso a vocês e eu mando a mensagem pelo WhatsApp. Noredo, fiquei muito contente de ver você aí, Noredo. Você está na bênção. Ele não Paz, ativou o som. apóstolo, tranquilo? Tudo bem com o senhor? Tranquilo. Graças a Deus. Prazer te ver aí, rapaz. Fiquei feliz com o convite. Não pude entrar no horário porque eu fui ver mais tarde, mas sempre é um prazer e uma honra ouvir os seus ensinamentos. Amém. E a Marcele está bem? Tá bem, sim, tá tudo bem. As crianças também, estão tudo bem, graças a Deus. Um abraço em todos aí, tá? Um abraço para o senhor também. Estamos esperando a sua visita aí. Amém. Muito obrigado. Aquela Então, Deus poltrona, abençoe. aquela Pode falar. poltrona apostólica ainda tá lhe esperando ainda. Amém. E ainda tem chimarrão lá? Claro, com certeza. E aquele cafezinho do jeito que o senhor gosta. Amém. Obrigado, muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês, então. E até a próxima sexta, se Deus quiser. Amém? Muito Amém. obrigado. Glória a Todos Deus. abençoados em nome do Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau. Deus abençoe a todos aí. Valeu, abraço aí para todos. Depois vocês podem comentar pelo WhatsApp comigo, que aí a gente vai responder outras coisas que vocês quiserem. Amém? Amém. Tá certo, então. Deus abençoe. Márcia, o que eu faço? Posso encerrar aqui? O que eu faço? Aí ele está embaixo aí para sair e finalizar a reunião. Aqui está encerrar, é isso mesmo? Isso. Fala então, obrigado. Deus abençoe a todos. Até sexta-feira. Shalom. Tchau. Shalom. Shalom. Ih, não tive não. Ô, Márcia, não saiu não, Márcia? É um quadradinho vermelho que está aí. Liv, É, quadrinho vermelho. É só aperta aí, ele vai conferir, perguntar, confirmando se quer sair ou não. Já- Saí da reunião. né? já Isso. suspendeu a gravação? Não, tem que suspender? É, Cadê aonde que eu suspendo? você está gravando? Quando eu fechar, ele vai sair automaticamente, mas você pode encerrar antes, se quiser. Ah, tá aqui. Parar a gravação. Parei. Isso. Agora sim, agora sai.